nossos irmãos como eles são, Deus nos dá a graça também de nós nos revelarmos como nós somos. Na vida fraterna e comunidade, ninguém consegue se esconder com seus talentos, mas também com as suas limitações, com as suas riquezas, mas também com os seus pecados. Essa hospitalidade não diz respeito somente à hospitalidade no sentido de acolher alguém na sua casa, para que essa pessoa possa dormir, descansar, possa fazer refeição, também isso. Mas a hospitalidade mais exigente de ser exercida é a hospitalidade do coração, acolher os irmãos do coração, sem murmuração, principalmente quando nos deparamos com as fraquezas, com as limitações, com os pecados, com as manias dos nossos irmãos. Sem murmuração, sede hospitaleiros uns com os outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Além dos carismas particulares, dos carismas pessoais, os carismas que marcam a identidade das nossas comunidades são dons do Espírito que devem ser colocados à disposição dos outros. Portanto, se alguém tem um dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem um dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus. A fim de que em todas as coisas seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, eu gostaria de dar continuidade à nossa reflexão, hoje falando sobre os critérios de eclesialidade, dos movimentos eclesiais das novas comunidades. Ontem nós pudemos juntos refletir sobre a identidade carismática das novas comunidades, compreender o que significa um carisma, compreender a utilidade do carisma na edificação da igreja, na unidade da fé, na santidade de Cristo, compreender que o carisma é um dom do Espírito exatamente para os outros e não para nós mesmos, compreender que um carisma é uma palavra da palavra, uma expressão do mistério de Cristo, de um aspecto do mistério de Cristo. Compreender que o carisma é uma forma, atual, nova, uma forma diferenciada de seguimento de Cristo. Porque algumas comunidades, alguns carismas novos expressam a pobreza de Cristo, outros carismas expressam o Cristo bom pastor, outros carismas expressam essa dinâmica escatológica da igreja, tem a comunidade Maranatá, não é? Outros carismas expressam a santidade de Cristo, a divindade de Cristo, o Cristo servidor dos pobres, dos pequenos. Cada carisma expressa um mistério, um aspecto do mistério de Cristo. Ainda para nós explorarmos a realidade da nossa identidade e já passando para a questão formativa, eu gostaria de trazer para vocês os critérios de eclesialidade. O Papa Bento XVI, eu trago para vocês aqui uma citação do Papa Bento XVI,
por ocasião da comemoração dos 20 anos da publicação desse documento de João Paulo II, Christi Fidelis Laity, sobre a vocação e a missão dos fiéis cristãos leigos e leigas, o Papa Bento XVI, ele fez um pronunciamento aos participantes da reunião plenária do Conselho Pontifício para os Leigos. 20 anos, comemoração dos 20 anos deste documento, Christi Fidelis Laity. Após afirmar que o documento de João Paulo II contribuiu para incrementar a participação dos leigos e leigas na vida e na missão da Igreja, o Papa Bento XVI disse o seguinte, eu estou citando aqui, coloquei esse trecho do discurso do Papa Bento XVI, à página 82 desse meu segundo livro. A viva consciência da dimensão carismática da Igreja conduziu a apreciar e valorizar, seja os carismas mais simples que a providência de Deus concede às pessoas, seja aqueles que produzem grande fecundidade espiritual, educativa e missionária. Não é por acaso que o documento, ele está falando aqui da Christi Fidelis Laity, reconhece e encoraja a nova estação agregativa dos fiéis leigos, sinal da riqueza e da versatilidade dos meios que o Espírito Santo alimenta no tecido eclesial, indicando aqueles critérios de eclesialidade que são necessários, por um lado, ao discernimento dos pastores e, por outro, ao crescimento da vida das associações de fiéis, dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. Vejam que palavra linda, a palavra de Bento XVI. Como eu disse, fazendo referência a esse documento, olha, esse documento precisa ser matéria de estudo, de leitura, de reflexão das nossas comunidades. Esse documento de João Paulo II, que se chama Christi Fidelis Laity, sobre a missão, a vocação e a missão dos fiéis cristãos, leigos e leigas na Igreja e no mundo. Christi Fidelis Laity, de João Paulo II. Fazendo referência a esse documento, Bento XVI valoriza e pede para a Igreja, os pastores, valorizarem esta nova estação agregativa dos fiéis leigos, valorizarem esses carismas, sejam os carismas pessoais, sejam os carismas coletivos, comunitários, como diz ele, que produzem grande fecundidade espiritual, educativa e missionária. E aí, Bento XVI destaca que o texto de João Paulo II, o documento Christi Fidelis Laity, no número 30, do documento Christi Fidelis Laity, o documento indica critérios de eclesialidade. Para quê, meus irmãos? Para que, minhas irmãs, esses critérios de eclesialidade? Diz o Papa Bento XVI, em primeiro lugar, para o discernimento dos pastores. Ontem nós citamos, eu fiz questão de ler para vocês, o número 12 da Lumen Gentium, não foi? Ontem nós citamos o número 12 dessa Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, a luz dos povos, sobre o mistério da Igreja.
E lá, nesse número 12 da Lumen Gentium, o texto conciliar deixa claro que os bispos, os pastores da igreja, eles têm carisma, a missão de discernir os carismas, os diversos carismas da vida da igreja, para ficar com aquilo que realmente é de Deus, para promover, para valorizar os carismas que realmente são dons do Espírito para a igreja, para a humanidade. Então, esses critérios de eclesialidade apresentados por João Paulo II, no número 30 da Christi Fidelis Light, eles servem para o discernimento dos pastores em primeiro lugar. Mas aqui tem uma coisa que é para nós. Diz Bento 16. Além disso, esses critérios de eclesialidade servem para o crescimento da vida das associações de fiéis, dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. Se nós tivermos uma atenção toda especial para esses critérios de eclesialidade, nós já temos, a partir desses critérios, pistas fundamentais para a formação dos membros das nossas comunidades. É claro que esses critérios de eclesialidade, eles falam da autenticidade de um carisma. Atenção. É claro que os critérios de eclesialidade, eles não caíram assim do céu. É fruto da própria experiência da igreja. É fruto da experiência da igreja. É fruto da meditação, da reflexão e da autoridade própria do magistério da igreja. Do magistério da igreja. Por isso, que ali nós temos, nesses critérios de eclesialidade, uma palavra da igreja muito clara, para que também nós possamos perceber a autenticidade dos nossos carismas, como carismas autênticos do Espírito, como dons do Espírito para a edificação da igreja. O número 30 da Christi Fidelis Light apresenta, em primeiro lugar, 5 critérios de eclesialidade, que, como eu disse, se nós tivermos atenção a esses critérios, nós teremos ali pistas fundamentais para um trabalho formativo dos membros das nossas comunidades. É claro, meus irmãos, que eu tenho que dizer para vocês que também tudo vai depender da maturidade, até mesmo em matéria de tempo de caminhada das nossas comunidades. Até porque as necessidades formativas dos membros das nossas comunidades vão depender de muitas coisas, dentre elas do próprio tempo, do próprio amadurecimento espiritual, eclesial, humano das nossas comunidades. Porém, como eu disse, também nesses critérios de eclesialidade nós temos pistas para o trabalho, para o projeto formativo dos membros das nossas comunidades. Em primeiro lugar, é claro que depois do texto vocês vão dar uma lida, número 30 da Christi Fidelis Light. João Paulo II apresenta 5 critérios de eclesialidade e depois ele discorre no texto outros sinais que manifestam a eclesialidade de um carisma. A eclesialidade de um carisma. Eu vou ficar somente nesses 5 critérios. Os outros depois nós vamos citar aqui e acolá. Qual é o primeiro critério? São 5. Qual é o primeiro?
O primeiro é o primado dado à vocação de cada cristão à santidade. Eu refleti um pouco esses critérios de eclesialidade. Onde é que está? A partir da página 84 desse segundo livro. Página 84, sinais de eclesialidade. Então, na página 85, vocação à santidade. É o primeiro critério de eclesialidade. O primado dado à vocação de cada cristão à santidade, plenitude da vida cristã e perfeição da caridade. Isso aqui é lógico. Se um carisma é um dom do Espírito para contribuir com a edificação da igreja, na unidade da fé e na santidade de Cristo, é lógico que o carisma, uma comunidade, uma nova comunidade, um movimento eclesial, deve estar imbuído deste objetivo de conduzir, em primeiro lugar, os próprios membros da comunidade à santidade de Cristo. Despertar no coração dos membros o desejo, a sede pela santidade, que é a vocação de todo fiel batizado. A santidade é vocação de todo fiel batizado. Mas um carisma comunitário, ele está a serviço deste objetivo fundamental da vida cristã, a santidade. As novas agregações laicais devem contribuir para a santificação dos seus membros, promovendo o quê? Atenção! Uma mais íntima unidade entre fé e vida, convicta que a fé não pode se reduzir a um puro fato pessoal, mas deve ser capaz de dar vida a formas novas de testemunho cristão. Se nós damos passos concretos na realização da vocação à santidade, nós somos capazes de perceber que Deus mesmo, pela sua graça, nos dá a alegria de testemunhar a fé com a vida. Essa unidade substancial de fé e vida. É aí que uma vocação à santidade vai se realizando. Os membros da sua comunidade, meus irmãos, têm sede pela santidade, buscam sinceramente uma santidade de vida, uma santidade de ordem pessoal, uma santidade de ordem comunitária. Porque aqui não é uma questão de simplesmente nós buscarmos a santidade pessoal. Se a nossa vocação ela é comunitária, eu me sinto também impelido por Deus a contribuir com a santificação dos meus irmãos. Eu me interesso pela minha santificação, sem dúvida, mas ao mesmo tempo eu sou impelido por Deus a buscar também contribuir com a santificação dos meus irmãos, a me interessar pelo crescimento, pelo amadurecimento dos meus irmãos na santidade de Cristo. Vocação à santidade. Uma coisa muito bonita nas comunidades é o modo como nós cultivamos o culto aos santos e santas de Deus. O modo como nós cultivamos esse amor fraterno com esses irmãos que já estão na glória de Deus, os santos e santas de Deus.
O Papa Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, sobre a palavra de Deus, a palavra do Senhor, né? Verbum Domini, ele escreveu uma página tão bonita sobre os santos e santas de Deus, que são verdadeiros exegetas das Sagradas Escrituras, são os verdadeiros intérpretes das Sagradas Escrituras, porque nos santos e santas de Deus nós somos capazes de perceber a Bíblia viva, as sagradas páginas testemunhadas. E é por isso que, de fato, aqueles que nutrem esta sede pela santidade são chamados também a buscar a contemplação da santidade de Deus testemunhada na vida dos santos e santas, aqueles irmãos e irmãs que já estão cantando o cântico do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Esse cultivo bonito, saudável, tão importante para a vida cristã, do culto aos santos e santas de Deus. Porque o primeiro sinal de eclesialidade, de um carisma novo, de uma fundação, uma obra de Deus, é o primado que se dá à vocação de cada cristão à santidade. Não vou me delongar sobre isso aqui, poderíamos falar muito mais, porém, esse é o primeiro ponto. Segundo sinal de eclesialidade. Segundo sinal de eclesialidade é a responsabilidade em professar a fé católica, acolhendo e proclamando a verdade sobre Cristo, sobre a igreja e sobre o homem, em obediência ao magistério da igreja, que autenticamente interpreta esta verdade. Segundo sinal de eclesialidade, é exatamente essa atitude de uma comunidade nova, de uma obra de Deus, em assumir para si a responsabilidade, em professar a fé da igreja, a fé católica, professar a fé católica, acolhendo e proclamando a verdade sobre Cristo, a verdade sobre a igreja, a verdade sobre o homem, sobre a pessoa humana, em docilidade, em obediência ao magistério da igreja, que recebeu de Cristo a autoridade, a missão de interpretar de forma autêntica esta verdade. Meus irmãos, os nossos carismas precisam ser carismas e, portanto, comunidades autenticamente católicas. Autenticamente católicas. Professar de forma clara, de forma integral, a fé da igreja. A partir de outubro deste ano, nós vamos viver na igreja o ano da fé. Vocês já sabem disso, não é? E muitas dioceses e muitas paróquias, os nossos bispos, os nossos sacerdotes, já estão motivando a comunidade para viver esse processo de preparação para uma boa celebração do ano da fé. O Papa Bento XVI, tendo em vista o ano da fé, ele já apresentou para nós um texto, um documento bem breve, mas muito precioso, sobre as razões, os objetivos do ano da fé. Do ano da fé. É um ano onde, de um modo especial, nós seremos convidados a professar o credo, o creio da igreja,
E a partir dali, dessa profissão de fé, nós verdadeiramente testemunharmos essa fé católica. Essa fé católica. Impressionante que a profissão da fé, ela é fundamental para que nós amadureçamos na fé. Se a pessoa não professa a fé, se a pessoa não testemunha a fé, ela não amadurece na fé da igreja. Primeiramente, a fé é um ato pessoal. Eu creio. Mas a partir de uma profissão pessoal, a fé também é uma profissão comunitária. Nós cremos. Nós cremos. Cremos na fé da igreja. Nós não podemos, como comunidades novas, professar alguns aspectos da fé da igreja. Não. Mas nós devemos professar a fé integral da igreja, em obediência ao magistério da igreja. Em obediência ao magistério da igreja. Toda a agregação de fiéis, as comunidades novas, movimentos eclesiais, devem ser um lugar de anúncio e de proposta da fé e da educação na mesma, no respeito pelo seu conteúdo integral. É claro que nós aqui podemos refletir sobre as atividades apostólicas, as atividades missionárias das nossas comunidades, onde, por meio dessas atividades, nós levamos as pessoas ao encontro pessoal com Cristo, à profissão de fé. E claro, nós devemos, como comunidades novas, anunciar a fé, educar as pessoas na fé. Porque tem muita gente que faz a experiência do encontro pessoal com Cristo, mas depois muita gente não é educada na fé. E daí a importância da catequese, e daí a importância dos cursos de formação, de aprofundamento na fé da igreja, o corpo místico de Cristo. Então, graças a Deus, as novas comunidades têm um trabalho muito bonito, um trabalho evangelizador muito bonito, de anúncio de Jesus Cristo, levando as pessoas à experiência do amor de Deus, a graça do batismo no Espírito e assim por diante. Mas depois do anúncio querigmático, a igreja, com a sua experiência, nos motiva à catequese, ao amadurecimento na fé, a fé como conteúdo integral. Custe o que custar, meus irmãos. Inclusive, muitas vezes entrando em temáticas tão desafiadoras para nós, membros da igreja, discípulos de Jesus Cristo, como temas relacionados à moral cristã, ao aborto, temas relacionados à eutanásia, ao casamento e assim por diante, ao matrimônio, à vida familiar. Quantos desafios nós encontramos exatamente nesse momento de nós contribuirmos com a igreja no serviço de educar as pessoas na fé integral da igreja. Ok, gente? Está claro? Sim ou não? Sim. Podemos seguir? Terceiro critério. Terceiro sinal de eclesialidade. O terceiro sinal de eclesialidade, logicamente, esses sinais de eclesialidade estão interligados. O terceiro é
o testemunho de uma comunhão sólida e convicta em relação filial com o Papa, centro perpétuo e visível da unidade da Igreja Universal, e com o Bispo, princípio visível e fundamento da unidade da Igreja particular, por exemplo, a Diocese, e na estima recíproca entre todas as formas de apostolado na Igreja. Eu coloquei aqui no livro um fato curioso. Aqui no livro, a página 89, né? A página 89. Quando aconteceu o Sínodo dos Bispos, lá em Roma, no ano de 1987, olha, tem muita gente em pé lá atrás. Olha, se vocês quiserem, tem lugares aqui na frente. Não fica em pé não, senta aqui. Tem senhoras lá, pode sentar aqui, ó. Tem outros lugares aqui na frente. O pessoal do gargarejo. Eu sei que vocês são muito humildes e, portanto, não querem sentar muito na frente, né? Aquela história, né? Vai, senta na frente, depois joga lá para trás. Não é que Jesus conta no Evangelho. Mas pode sentar aqui na frente, né? Por favor, não precisa ficar em pé, não. Se quiser ficar em pé, pode. Mas tem lugares, tem vários lugares. Eu dizia de um fato curioso. O Sínodo dos Bispos em 1987. E foi a partir desse Sínodo dos Bispos que João Paulo II, ele promulgou, ele confeccionou este documento que eu citei para vocês, a exortação pós-sinodal Christi Fidelis Laity. Então os bispos se reuniram lá em Roma, um sínodo sobre os leigos e leigas na vida da igreja. E neste sínodo, uma das intervenções foi a do então cardeal arcebispo de Fortaleza, o Dom Aloísio Lochaide, né? Dom Aloísio. O cardeal Lochaide, já falecido, ele fez uma intervenção. Isso eu peguei, isso está tudo documentado. Está tudo documentado. Não é nenhuma invenção, não. Está tudo documentado. Nas atas sinodais. O cardeal Lochaide fez uma intervenção dizendo, na época, que ele tinha a opinião, ele tinha o apoio da maior parte do episcopado brasileiro. Nessa sua intervenção, o cardeal Lochaide, ele valorizou as associações e movimentos, porque são palavras suas. Atingem principalmente o homem imbuído do espírito da modernidade e do secularismo. Ele tinha essa clareza, que os movimentos eclesiais, as novas comunidades, as agregações de fiéis leigos e leigas, têm esta capacidade maravilhosa de se comunicar com o homem contemporâneo. O homem, a mulher, impregnados de espírito da modernidade e do secularismo. Ainda ele diz: tem as novas comunidades, os movimentos eclesiais, a capacidade de despertar a fé quase extinta de tais homens, levando-os a reencontrar o Cristo. É claro, todos nós experimentamos isso. Ele falou, né, esse foi um trecho da sua intervenção. Então, primeiro ele jogou o confete. Agora ele desce o cajado de pastor. Ele jogou o confete, agora ele desce o cajado. De que forma?
Ele diz, porém, as associações e movimentos devem observar os seguintes aspectos para que possam ser bem recebidos pelos pastores. Em primeiro lugar, a inserção na vida pastoral orgânica das igrejas locais. Uma verdadeira obediência e comunhão com o pastor da igreja local, os bispos. A superação da tentação de um fechamento em si mesmo e a superação de se julgar autossuficiente, comportando-se de modo tal como se não fosse cristão autêntico, atenção, quem não aderisse a tal associação ou movimento. O risco de uma espiritualidade intimista, pois responde mais a aspirações pessoais do que a problemas concretos da vida social. Risco de alienação e falta de envolvimento com os cristãos das dioceses, regiões ou também do país, pois a orientação de tais agregações, em geral, provém de um centro cultural diverso, com problemáticas também diversas. Não podem esquecer a opção evangélica ou profética pelos pobres. Então, como eu disse, ele valoriza e depois ele aponta alguns problemas que se manifestam nas novas agregações de fiéis, nas novas comunidades, nos movimentos eclesiais, né? Então são problemas que nós devemos refletir, porque acabam traduzindo essa falta de maturidade eclesial, essa falta de maturidade eclesial, certo? Portanto, é claro, quando eu estava escrevendo a tese lá em Roma, acho que foi no ano de 2006, se eu não me engano, eu liguei para Dom Aloysio. Depois ele saiu de Fortaleza, foi para Aparecida, né? Ficou muitos anos como arcebispo de Aparecida e depois se tornou emérito. Aí ele voltou, porque Dom Aloysio ele era franciscano, então ele voltou lá para o Rio Grande do Sul, para a sua terra, para o convento franciscano. E aí um dia eu liguei para ele, falei, Dom Aloysio, aquilo que o senhor disse lá no Sínodo dos Bispos, o que o senhor pensa daquilo? Mantém ou mudou alguma coisa? Meu filho, mantém a mesma coisa. Mantém a mesma coisa. Ele tinha uma vozinha, né? Bem boquinha, né? Mas veja, é claro, Dom Aloysio certamente no tempo dele foi uma bênção para a comunidade de Shalom, não é verdade? Uma bênção. Acolheu desde os inícios essa manifestação carismática de Deus que é a comunidade de Shalom. Pois ele foi para Aparecida, levou a comunidade de Shalom para Aparecida, me recordo bem. Ele também foi professor dos seminaristas filósofos da Canção Nova. Eu acho que não sei se foi pelo menos um período de 2 anos. Ele era arcebispo lá de Aparecida, ele ia lá para a Canção Nova para dar introdução ao catecismo da Igreja Católica para os nossos seminaristas, foram alunos dele. Então era uma pessoa que estimava muito os novos carismas, mas também tinha um senso da realidade e dizia, olha gente, vamos caminhar, porque tem coisa que precisa mudar. Precisa mudar. No entanto, vejam bem, assim como uma pessoa, qualquer um de nós, percorre naturalmente um caminho de amadurecimento humano, nós passamos pela infância, adolescência, na juventude,
a vida adulta, madura e assim por diante, as nossas comunidades, elas também percorrem um processo de amadurecimento. E é claro que eu entendo perfeitamente que nos inícios, nós nos comportamos com aquela convicção que só a nossa comunidade salva o mundo, os outros não prestam. Oh, meu Deus! É próprio da criança, do adolescente, né? Eu entendo. Mas graças a Deus, a igreja é um jardim. E por isso que o texto, esse terceiro critério de eclesialidade, disse de forma muito clara: nós temos que nutrir uma sólida, um testemunho de uma comunhão sólida, convicta, em relação filial com o Papa, com o Bispo, e também na estima recíproca entre todas as formas de apostolado na igreja. Meus irmãos, os nossos carismas, como eu disse ontem, são expressão de um aspecto do mistério de Cristo. E, portanto, nós não somos autossuficientes, precisamos uns dos outros. Louvado seja Deus pelos carismas de vocês, louvado seja Deus pelo carisma da minha comunidade, louvado seja Deus por tantas e tantas expressões de apostolado, de ministério, serviços na vida da igreja, o que fazem, atingem pessoas que nós não conseguimos atingir. Portanto, nós temos que começar a superar tanto a tentação da inveja dos carismas dos outros, como também a tentação de nós ficarmos desvalorizando o carisma dos outros. Que história é essa? Na Canção Nova, desde o ano passado, se eu não me engano, nós temos vivido assim uma expressão que diz assim: ser canção nova é bom demais. Ser canção nova é bom demais. Mas para quem é canção nova? Para quem não é um tormento. Não queira vir para a Canção Nova se você não tem vocação, vai ser o tormento da sua vida. Eu queria lhe deixar fora disso. É bom demais ser pequeno rebanho, é bom demais ser, né, Shalom e tantas outras comunidades. É bom demais. Então, vejam, louvado seja Deus por aqueles que são membros das nossas comunidades. Louvado seja Deus porque nós temos um trabalho vocacional nas nossas comunidades. Mas de vez em quando, por exemplo, nós na Canção Nova fazemos essa experiência. De vez em quando nós encaminhamos pessoas que ingressaram na nossa comunidade, que estão nos primeiros anos de formação, de pré-discípulos ou discípulos. De vez em quando nós encaminhamos para outras comunidades, para outras congregações. Semana passada, se eu não me engano, teve uma moça da nossa comunidade que fez 2 anos de formação, e ela, exatamente na vivência do nosso carisma, da nossa missão, se descobriu chamada à vida monástica. E semana passada ela fez os primeiros votos nas beneditinas, lá em Campos do Jordão. Coisa bonita, gente. Promover a vocação das pessoas. Eu não posso ficar prendendo essa criatura, não. Se eu prender ela dentro da minha comunidade, ela morre e faz os outros morrerem. Porque a pessoa se desgraça a vida dos outros. Se torna um tormento na vida dos irmãos. E por que eu fico segurando que a comunidade tem gente saindo da comunidade? Mas o que eu posso fazer? Um zelo não sai, normal. Tem problema, discussão, tensões, pecados, um monte de coisa. Lidamos com tudo isso, mas a vida da igreja sempre foi assim. Vamos promover a vocação dos irmãos à santidade nessa valorização dos carismas. Isso é sinal de maturidade eclesial. Porém, atenção, amor afetivo ao Santo Padre.
Nada dessa coisa de tietismo com o Santo Padre não, viu, minha gente? Mas tietes, o Santo Padre. Você lê os documentos do Papa? Você procura compreender, ler, estudar, aprofundar-se nos pronunciamentos do Papa? Senão o Papa é pop, o Papa é pop, tietismo, aquela coisa e tal. E aí? O que mais? Meus irmãos, olha, eu não sei se vocês têm acompanhado os pronunciamentos do nosso Bento XVI. Olha, o pontificado de João Paulo II foi uma coisa assim extraordinária. Mas do Bento XVI, olha, misericórdia, viu? O homem é bom. Eu fico assim apaixonado. Eu sou professor de teologia, né? Na Faculdade de União em Taubaté, eu sou teologia moral. E me incumbiram agora esses tempos aí, sei lá o que fizeram, acho que cochilaram. Eu sou diretor do Instituto de Teologia e o nosso bispo diocesano, Dom Benedito Beni, bispo de Lorena, ele fez questão de colocar o nome do nosso Instituto de Teologia de Bento XVI. Eu sou diretor do Instituto de Teologia Bento XVI. Eu espero que o Bento XVI não fique com raiva de mim. Ele não vai ser o bispo que vai tomar a paulada, vai ser o diretor do Instituto Teológico, Bento XVI, para dizer de forma clara por onde é que vai a formação dos seminaristas da Canção Nova e dos seminaristas da Diocese de Lorena. Daqui a pouco nós vamos abrir para os seminaristas de todo o Brasil. Mas por enquanto não, o negócio está começando e eu estou perdendo todos os cabelos da cabeça porque o negócio está começando. Arrumar professor, biblioteca, imagina, um negócio maravilhoso. Então, Instituto Bento XVI, para dizer por onde vai o nosso trabalho. E eu faço questão de, nas minhas aulas, eu faço questão de colocar os meus alunos em contato com os discursos do Santo Padre, do Bento XVI. Eu não sei se vocês leram, refletiram na comunidade de vocês a mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma deste ano de 2012. Quem leu aqui, levanta a mão. Muito bem, estou contente. Meus irmãos, o pessoal lá da Canção Nova, disse assim: parece que o Papa Bento sentou com o Padre Jonas para conversar e pegou as ideias com o Padre Jonas. Meu Deus. Gente sobre correção fraterna, vocês já viram ali? Que coisa impressionante. Nós temos que ter um pouco essa atenção ao Santo Padre. Aí que nós vamos demonstrar um amor autêntico, um amor filial ao Santo Padre. Mas a partir do Papa, o bispo da nossa diocese. O bispo da nossa diocese. Atenção à vida pastoral. É claro, aqui no Rio de Janeiro, vocês estão vivendo aí toda essa dinâmica de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. E claro, graças a Deus, vocês todos estão se envolvendo. Estamos todos nos envolvendo. Que bom, é isso mesmo. Mas daqui a pouco, o Dom Roberto me falou que daqui a pouco será publicado aí o Plano Pastoral Diocesano. Uma nova comunidade precisa tomar consciência do plano pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Entender pelo menos o que está acontecendo em matéria de vida pastoral da Igreja Arquidiocesana e a partir daí se perguntar: qual é a contribuição que nós vamos dar? Qual é a contribuição que nós vamos dar? Quarto critério de eclesialidade. O quarto critério de eclesialidade é a conformidade
e a participação na finalidade apostólica da igreja, que é a evangelização e a santificação dos homens, e a formação de suas consciências, de modo a conseguir permear de espírito evangélico as várias comunidades e os vários ambientes. Vou repetir, está aqui a página 94. A página 94. Vou repetir. Conformidade e participação na finalidade apostólica da igreja. Qual é a finalidade apostólica da igreja? A evangelização e a santificação dos homens e a formação de suas consciências, de modo a conseguir permear de espírito evangélico as várias comunidades e os vários ambientes. Eu coloquei aqui nesse ponto, aqui no livro, o número 72, o número 72 da encíclica Redemptoris Missio, de João Paulo II. Eu citei aqui o número 72 da encíclica A Missão do Redentor. A Missão do Redentor. Redemptoris Missio. Onde João Paulo II fala o seguinte, eu leio para vocês. No interior da igreja, apresentam-se vários tipos de serviços, funções, ministérios e formas de animação de vida cristã. Recordo como novidade que emergiu em muitas igrejas em tempos recentes, o grande desenvolvimento dos movimentos eclesiais dotados de forte dinamismo missionário. Atenção! Quando se insere com humildade na vida das igrejas locais e são acolhidos cordialmente por bispos e sacerdotes nas estruturas diocesanas e paroquiais, os movimentos representam verdadeiro dom de Deus para a nova evangelização e para a atividade missionária propriamente dita. Diz ainda João Paulo II, recomendo, portanto, difundi-los e valorizá-los para restituir vigor, principalmente entre os jovens, à vida cristã e à evangelização, numa visão pluralista de modos de associar-se e de expressar-se. Sobre esse ponto, esse sinal de eclesialidade, eu não tenho muito a falar, até porque as novas comunidades, elas já surgem com esse ímpeto, com essa motivação forte, bonita de participar da atividade evangelizadora, a atividade apostólica, a atividade missionária da igreja. E é uma coisa muito bonita percebermos que isso acontece a partir da nossa comunidade paroquial, a partir da nossa realidade diocesana, e depois o Espírito de Deus leva esse sopro de graça para outros lugares. Que coisa bonita! Nós temos assistido diversas novas comunidades do Brasil que vão pouco a pouco enfrentando a realidade de ir para outras dioceses, para outros estados do nosso país, e outras que ainda vão para o exterior, outras que vão pouco a pouco instituindo frentes de missão em outros países. Que coisa bonita! Quando, período que eu estava morando em Roma, fazendo um doutorado em teologia moral,
Foi o período que a providência de Deus me colocou para cuidar desse processo do reconhecimento pontifício da Canção Nova. Ontem eu me lembrava, com muita alegria, que eu tive a oportunidade de participar das festas do reconhecimento pontifício do Shalom, que eu morava lá, e nós já estávamos também vivendo esse processo. O reconhecimento pontifício da Canção Nova foi no ano de 2009. Do Shalom foi em 2008, não é isso? 2007? 2007. Em fevereiro, não é isso? 2007. A Canção Nova foi no final... Não, no final de 2008, desculpa. É o que eu errei. Final de 2008. E ali, acompanhando esse processo, uma das vezes que eu fui no Conselho Pontifício para os Leigos conversar sobre os nossos estatutos, o Guzmán Carrequiri, que na época era o subsecretário do Pontifício Conselho para os Leigos, que é leigo, casado, Guzmán Carrequiri, ele disse assim: a Santa Sé reconhece um carisma a partir de vários critérios. Um deles é perceber que esse carisma ele tem alcance universal. Ou seja, onde quer que esse carisma chegue, esse carisma consegue se implantar naquele lugar a ponto de suscitar vocações daquele lugar. Então ele diz, a Canção Nova, falando da nossa realidade, ela está presente lá, na França, na Itália, nos Estados Unidos, no Paraguai, tem vocações lá. Ela conseguiu fazer, encantar as pessoas para o carisma próprio. Se tem, é sinal de que esse carisma não é só para uma diocese, não é só para uma conferência episcopal. Esse carisma está a serviço da missão do Santo Padre, a sua missão universal. É claro, meus irmãos, que, sabe, as irmãs da comunidade, os irmãos da comunidade Shalom podem também me confirmar, até porque muitos já fizeram a experiência de viver também no exterior. Não é fácil fazer a experiência de viver no exterior. Uma vez conversando com alguns irmãos do Shalom lá de Nazaré, da missão, né, lá de Nazaré, lá na Terra Santa, estavam contando às vezes que eles têm que se esconder lá nos subsolos das casas por causa das bombas. Por causa das bombas. Eu fui pregar uma jornada para a nossa comunidade lá na Terra Santa, que a Canção Nova tem uma casa lá em Belém, um trabalho com os franciscanos na Francisca e Multimídia. Nós temos um trabalho de televisão com os franciscanos. E agora nós estamos abrindo a missão também em Nazaré, né? Vamos lá ter uma casa em Nazaré. E estando lá, eu fui pregar a jornada, não sei se foi em 2007. Eu cheguei num dia e eu ia para Jerusalém com os irmãos antes de começar a jornada, o retiro. Quando nós chegamos na porta de casa, ao lado da nossa casa tem uma igreja fechada. Aí tinha ali os soldados do exército de Israel apontando as suas armas para uma casa que tinha lá um membro do Hamas. Eles queriam pegar o cara. Questão assim de 20 metros. Aí, como nós já estávamos saindo, e eles ficaram nos olhando, porque eles estavam observando tudo, aí nós saímos, pegamos um carro e fomos. Aí falamos assim, olha, não vamos para Jerusalém agora não, vamos primeiro ali na Basílica da Natividade, que fica bem pertinho lá de casa, a Basílica da Natividade, e vamos ver o que vai acontecer.
porque ficaram 2 irmãos nossos dentro de casa. Vamos ver o que vai acontecer. Meus irmãos, vocês não podem imaginar o tiro